Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu louvado seja Deus, estou bem, né? Graças ao bom Deus. Gente, eu vou ler com vocês aqui uma parte que fala assim, ó, no livro de Levítico, no capítulo 10, que fala assim: Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Arão era o pai de Nadab e Abiú. Gente, o nosso Deus, ele quer ser glorificado na nossa boca, né? Diante daqueles que que se chegarem a Deus, ele quer ser glorificado. É o único que pode ser glorificado, é a Madalena, na nossa boca, né? Essa é a Madalena. É o nosso Deus. E Nadab e Abiú, eles puseram incenso no seu incensário, né? Que é a de pôr incenso. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E aquilo, saiu fogo do Senhor e os consumiram. Ali eles morreram perante o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles fizeram aquilo que Deus abomina, né? Puseram incenso diante do Senhor. Isso, fogo estranho. Então Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, não se alegrou com aquilo que eles fizeram, e diante do Senhor, e saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Então, quando o pecado, Deus não se alegra com o pecado. Ele pede conta dos nossos pecados, né? Aqui o incenso que eles fizeram diante do Senhor saiu fogo e os consumiu. 2 irmãos fizeram isso, foram mortos pelo fogo do Senhor. Por isso, gente, que nós somos fracos, errantes e pecantes perante Deus, mas nós temos que tomar cuidado, porque jamais devemos oferecer aquilo que não é agradável aos olhos de Deus para Deus, porque Deus é santo. De nós tem que sair glorificação para Deus, de nós tem que sair, nós temos que glorificar o nosso Deus, porque Ele é santo. O Senhor, Ele é santificado e Ele tem que ser glorificado pela nossa boca. Nós que o conhecemos, nós que chegamos diante de Deus, da nossa boca tem que ser palavras glorificadas ao nosso Deus. Quando da nossa boca sai algo que não agrada o nosso Deus, ele não se alegra, ele fica triste. Então, o que houve com esses irmãos? Deus, o fogo do Senhor os consumiu pelo incenso que eles puseram diante do Senhor. Então, aquilo não agradou aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor, por quê? Porque ele é santo. Ele não precisa dessas coisas. Ele não precisa desse sacrifício, ele não precisa que nós acendemos uma vela para ele, ele não precisa que nós oferecemos coisas estranhas para ele, promessas estranhas, feitos estranhos. Tudo isso nosso Deus abomina.
e ele pede conta para nós. Porque da nossa boca ele quer ouvir glorificação. O único que merece ser glorificado é o nosso Deus. Mas ele não se alegra com o pecado que sai da nossa boca. Ele não se alegra quando alguém acende incenso em homenagem a ele. Isso é um pecado muito grande. Ele não se alegra por sacrifícios humanos. Deus não quer sacrifício humano, Deus quer obediência. Deus não quer que você vá na encruzilhada fazer alguma coisa e oferecer a Ele. Deus repudia tudo quanto é ato desnecessário, ato que Ele não se agrada para oferecer a Ele, porque o nosso Deus não precisa de oferendas, o que Ele precisa é de obediência da nossa parte, porque Ele é um santo, 3 vezes santo, e não há outro santo além dele. Ele não quer o nosso sacrifício, que nem muita gente fala, eu passo aí a noite toda orando de joelho lá no monte. Você pode ir no monte orar, mas se você estiver na tua casa orando, você está em comunhão com Deus, Deus te ouve. Ainda você olha para vocês verem como o nosso Deus quer a nossa obediência. A pessoa vai no monte orar, ainda se arrisca a vida dela. Porque se ela for pega por um animal, se ela cair do monte, se algo estranho acontecer com ela lá, ela for assassinada, né? Se ela morrer lá, então Deus não quer nada disso. Deus não quer que você vá ao monte para oferecer uma oração para Ele. Deus não quer sacrifícios da nossa parte, Deus quer obediência, porque Nadab e Abiú morreram por isso, pela oferenda que fizeram ao nosso Deus, o incenso que eles acenderam ao nosso Deus. Deus não se agradou com isso, oferecer fogo estranho perante o Senhor, que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Então nós devemos prestar atenção sobre o que nós vamos fazer para o nosso Deus, porque Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada mesmo. Eu já vi muita gente falando em oferecer sacrifício para o nosso Deus. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus quer obediência em toda parte da nossa vida. E Deus não quer sacrifícios de nós para Ele. Porque o sacrifício Ele fez para nos salvar, que foi Jesus Cristo foi pregado na cruz para nos salvar. Ele não quer o nosso sacrifício, quer a nossa obediência. Eu vejo muita gente falar, Deus quer sacrifício. Deus não quer sacrifício, gente. Deus não quer. E Deus não ouve sacrifício, tá? Se você faz sacrifício achando que Deus está te ouvindo, não. Deus ainda vai te dar entendimento e sabedoria para que você seja obediente a Ele, a sua palavra, para que você possa ter entendimento e sabedoria, que Ele não quer sacrifício da parte de ser humano nenhum, Ele quer obediência. Muita gente faz sacrifício e não tem obediência. Deus não gosta de sacrifício, por isso que Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo que saiu do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é amor, mas Ele também é um fogo consumidor. Então, nós devemos prestar atenção em tudo que sai da nossa boca, porque Ele quer que nós o glorificamos. Ele quer da nossa parte que nós o louvemos, demos glórias ao nome santo do Senhor. É isso que Ele quer. Passou disso, não agrada mais ao Senhor. Se acender incenso não agrada, acender incenso você não está agradando ao Senhor. Fazer sacrifício, você não está agradando ao Senhor. Você subir a um monte, você não está agradando ao Senhor. Eu já vi casos de casal brigarem por isso. Viu? E briga feia. Por quê? Porque o esposo ia toda noite com uma turma lá
pro monte e deixava a esposa sozinha em casa. Deus não se agrada disso, porque tá arrumando confusão com a sua esposa dentro da sua casa. Se você ler a Bíblia, examinar a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai ver que Deus quer de nós só a nossa obediência para com Ele. Ele não quer o nosso sacrifício. Ele não quer o nosso sacrifício, de jeito nenhum. Ele quer a nossa obediência, o nosso amor, a nossa glorificação para Ele. Que nós honremos Ele de alma e coração. Deus não quer idolatria para Ele, Deus não quer que acende incenso, Deus não quer que você vá na encruzilhada, Deus não quer que você fica aí, passa a noite todinha de joelho. Tem coisas que saem do nosso entendimento, tem coisas que nós não temos entendimento e fazemos, né? Tudo isso é por falta de orar ao nosso Deus. E Deus também não quer escândalo. Não quer, porque Deus é mansidão. Se houver escândalo, já não faz parte daquilo que Deus quer, que Deus ensinou dentro da Bíblia. Deus não quer gritaria, Deus não quer escândalo. Isso não provém de Deus, Deus é mansidão, calmaria, Deus é paz, sossego. Então, tudo aquilo que for de paz, de sossego, calmaria, Deus se alegra. Porque Deus não se alegra com escândalo. Deus não se alegra com escândalo dentro da sua casa, para você glorificar a Deus. Deus não se alegra com escândalo dentro da igreja. A igreja escandalosa não está se agradando a Deus. E então, assim, o nosso entendimento vem de orar a Deus, né? E vem de examinar a Santa Escritura, você estudar a Santa Escritura, que Deus vai abrindo o nosso entendimento espiritual e vai ensinando para nós a cada dia como Ele quer nós na presença dEle. Ele vai ensinando, se você ler um pedacinho da Bíblia, ele vai ensinando nós o que Ele quer de nós perante Ele. E aqui, né, em Levítico, capítulo 10, ele já deixou mencionado, colocar incenso sobre ele, sobre o incensário, e oferecer fogo estranho perante o Senhor. E saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Consumiu Nadab e Abiú, que eram 2 irmãos. Então, aqui ele já está ensinando que ele não quer. Ele não quer, ele quer somente que nós o glorificamos de alma e coração, porque ele é santo. O Senhor é santificado naqueles que se chegarem a Ele. Ele quer isso, obediência, e quer que nós o glorificamos. Passou disso, Ele não se agrada. Então, a importância da gente examinar as Santas Escrituras, que Deus vai abrindo nossos olhos espirituais e vai mostrando para nós o que Ele requer de nós. E a obediência é o que Ele requer de nós. E cada dia que você vai lendo a Bíblia, vai examinando a Santa Escritura, Deus vai mostrando para você o que Ele requer. E assim nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe a família de vocês, fiquem com Deus e não se esqueçam, orem a Deus, entreguem as vossas vidas na mão de Deus e examine as Santas Escrituras. Estude as Santas Escrituras. Glorifique o nome santo de Deus. Deus abençoe vocês.